Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 33, que o título é do jejum. Lucas 5, no versículo 33. Disseram-lhe eles quem? Os discípulos de João, João Batista, não João o apóstolo. E bem assim, os dos fariseus, então eram os discípulos de João Batista e também os fariseus, frequentemente jejuam. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. A lei de Deus mandava jejuar 1 vez por ano. A lei de Deus mandava jejuar 1 vez por ano. 1 vez por ano. Mas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Todas as segundas e todas as quintas-feiras. Que dias da semana? Toda segunda, toda quinta-feira. De janeiro a janeiro, fizesse chuva ou fizesse sol. E os discípulos de João Batista também jejuavam constantemente. E a discussão se tornou por causa do jejum. Os teus, entretanto, comem e bebem. Nós somos discípulos de João, a gente vive jejuando constantemente. Os fariseus estão aí jejuando toda segunda e toda quinta. Mesmo Deus pedindo só 1 vez por ano, eles jejuam segunda e quinta-feira. Os fariseus ficavam lá na praça, com o rosto abatido, descabelado, cinza na cabeça. E o povo passava e diziam assim: os fariseus estão jejuando, esses homens são santos, para eles ganharem o galardão do povo. E eles disseram assim: os teus discípulos, a gente nunca vê os teus discípulos jejuando, nunca. Estão sempre comendo, estão sempre bebendo, eles estão sempre felizes. Nenhum momento eles estão tristes. Toda hora a gente vê eles com um copo na mão, toda hora a gente vê eles com pão, com uma carne na boca, um peixe. Jesus respondeu: podeis fazer jejum os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Jesus falou: podem fazer jejuns convidados enquanto está com eles o noivo? Jesus usou um costume da época. Convidados do noivo, na tradução, Novo Testamento foi escrito no grego, a tradução literal seria os paraninfos do noivo, ou os melhores amigos do noivo. Naquela época tinha os melhores amigos do noivo, que eram os homens de confiança do noivo. Os melhores amigos do noivo eram os amigos que iam buscar a noiva em casa e que levavam a noiva até o noivo na cerimônia de casamento. Naquela época, costume judaico era assim: o noivo ficava esperando a noiva, o pai da noiva, não era o pai da noiva que entregava a noiva, eram os melhores amigos do noivo que pegavam a noiva. E depois os melhores amigos do noivo pegavam a noiva e levavam para a casa do noivo para as noites de núpcias. A festa de casamento durava 7 dias. Se a noiva fosse virgem, se fosse viúva, durava 3 dias. E os únicos que eram obrigados a ficar na festa durante 7 dias eram os amigos do noivo. E os amigos do noivo se alegravam tanto quanto o noivo, era como se eles estivessem casando juntos. Então era uma festa mesmo, era um festão mesmo. Você vê que o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi no casamento, quando acabou o vinho, que Maria falou para Jesus: olha, acabou o vinho, se tivesse acabado o vinho, ia acabar a festa, aquilo ali era uma tragédia, e Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Então Jesus usou um costume daquela época para dizer o seguinte: vem cá, tem algum sentido os melhores amigos do noivo, enquanto estão com o noivo, fazer jejum? Alguém faz jejum quando está feliz? Alguém faz jejum numa festa? Alguém faz jejum numa festa de casamento? Quando vocês vão para uma festa de casamento, vocês vão lá para comer, para beber ou para fazer jejum? Quando você vai para uma festa de casamento, quando você vai para um aniversário, quando você vai para um restaurante, quando você vai para uma lanchonete, você vai lá comer, beber, se divertir, ou você vai lá em jejum só para olhar? Você vai lá para quê? Para comer e para beber. Então Jesus disse para eles: eles não jejumam porque eles têm a mim, eu estou aqui com eles, eles não precisam jejuar. Qualquer coisa que eles precisam, eles têm a mim. Se eles caírem, eu levanto eles. Se eles estão fracos, eu fortaleço eles. Se eles precisam de socorro, eu estou aqui com eles. Então eles não precisam jejuar. Então agora é um momento de festa.
O noivo está aqui com eles. Por isso que eles não jejuam. Jesus nos ensina que você tem que saber qual é o momento da sua vida. Se você está passando por um momento de alegria, se você está passando por um momento de festa, se você está passando por um momento em que as coisas estão bem, se você está passando por um momento de vitória, se você está passando por um momento de bênçãos, se você está passando por um momento que as coisas estão dando certo, se você está passando por um momento de que as coisas estão florescendo, você deve aproveitar. Porque tem gente que não sabe aproveitar as coisas. Tem gente que não sabe aproveitar as coisas. Jesus quer que você aproveite as coisas. Jesus não queria que os discípulos dele fossem que nem os discípulos de João. Jesus não queria que os discípulos dele fossem que nem os discípulos dos fariseus. Jesus disse: não, eu estou aqui com eles. Vocês já viram os convidados do noivo jejuarem? Não, eles comem, bebem e se alegram. Então não há nenhum motivo deles jejuarem enquanto eu estou aqui. Por que você vai se preocupar com algo que não aconteceu? Tem gente que quando ganha uma coisa, ela começa a ter medo de perder. Tem gente que quando uma coisa boa acontece na vida dela, Satanás começa a encher o coração dela, e ela começa: ai meu Deus, sempre que acontece alguma coisa boa na minha vida, logo depois acontece uma coisa ruim. Tem gente que ela é assim, e ela não consegue desfrutar das bênçãos de Deus na vida dela. Ela consegue estar preocupada até quando não é tempo de preocupação. Ela consegue estar ansiosa até quando não é para ela estar ansiosa. Mesmo que a gente não deve estar ansiosa nunca. A cabeça dela não para até quando ela está em águas tranquilas, mas o coração dela está sempre em tempestade. Ela está em pastos verdejantes, mas ela espera que as coisas sempre vão faltar para ela. Jesus não quer que você viva assim. Quando Jesus faz alguma coisa na sua vida, quando Jesus te dá algo, diga assim: é para mim, tá fraco, é para mim aproveitar, desfrutar. Se você tem algo que você não desfruta, não tem nenhum sentido você ter. Para que você tem algo que você não desfruta? Você tem que desfrutar. Só que a vida não é só bênção, a vida não é só vitória, a vida do cristão não é só bênção. A vida do cristão é só bênção? Sua vida é só bênção? Sua vida é só bênção? Porque você tem que me contar o segredo para a vida ser só bênção, porque a minha não é. Sua vida é só vitória? Sua vida é só vitória? Não, você tem que passar um pouco dessa unção para mim, porque a minha não é só vitória. Essa semana eu estou fazendo jejum a semana toda. Por que eu jejuo? Porque a vida não é só bênção. Se a minha vida fosse só bênção, se a tua vida fosse só bênção, eu pastoreio pessoas aqui, eu cuido de pessoas que eu recebo, eu tenho mais de 160 mil pessoas no meu WhatsApp. Eu recebo problema de manhã, de tarde, de noite. Bispo, meu bebê está na UTI. Bispo, meu filho tem um câncer na cabeça. Bispo, vai amputar minha perna. Bispo, quero me matar porque eu estou devendo 1 milhão. É problema. Então, isso me faz jejuar. Fora isso, tem as minhas lutas também. A vida não é só bênção. A vida não é só alegria. Por isso que quando a gente está na bênção, por isso que quando a gente está na alegria, por isso que quando a coisa está na abundância, diga assim: temos que desfrutar. Uma moça que mora lá em casa que vai casar, vocês vão para um lugar bacana, vocês têm que desfrutar. Vocês têm que desfrutar, poxa. Vocês têm que ir para um lugar ficar só vocês dois, pelo menos 3, 4 dias. Vocês merecem. Tem que ser dado isso para vocês. Se vocês não podem dar, alguém tem que dar. Tem que se fazer algo especial. Porque tem gente que acha que ela não merece. Eu não mereço. Não, todos nós que somos filhos de Deus, diga assim: eu mereço. Tá fraco? Diga: eu mereço as bênçãos de Deus. Tem gente que às vezes ela tem condição de comprar um sapato, uma bolsa, uma joia. Ela pode comprar uma coisa melhor. Ela fala assim: ah não, isso aqui é muito para mim, isso aqui é caro demais. Não, se você pode, use. Porque deixa eu te falar, a gente vai morrer, vai ficar tudo aí. Adore a Deus, ame as pessoas, use as coisas. Use. Agora Jesus disse assim: dias virão. Dias, diga assim: dias virão. Esses dias vêm. Quem sabe esses dias chegaram para você. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Olha para cá. Eu posso chamar essa pregação: o dia que o noivo será tirado.
O dia que o noivo será, Jesus estava dizendo para os fariseus e para os discípulos de João: eu não vou estar aqui sempre com eles não, eu vou ser tirado, eu vou embora, meu pai vai me tirar daqui, e quando eu vou embora daqui, essa festa toda aqui, essa moleza, Pedro está afundando, eu pego ele, Tomé está cheio de dúvida, eu mostro para ele que eu ressuscitei, está faltando pão e peixe, eu vou lá e multiplico, isso tudo aqui vai acabar. Está sempre alguma coisa sendo tirada de nós. Às vezes um familiar é tirado de nós. No decorrer da nossa vida, muitas pessoas amadas são tiradas de nós. Sim ou não? Às vezes é tirado a saúde, às vezes é tirado um bem, às vezes é tirado a paz. E aí, quando você está sendo atacado, quando o inimigo se levanta, quando você está debaixo de ataque espiritual, pensamentos malignos, setas no teu coração, você não consegue dormir, problemas que se levantam dentro da tua casa, problemas que se levantam no teu trabalho, gente que não quer que você fique no teu trabalho, inimigos que se levantam de todas as partes, principados, potestades, dominadores. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Nesses dias de luta, nesses dias de peleja, não se preocupe, eles vão ter que jejuar. Ou seja, nos dias de guerra, você tem que estar forte espiritualmente. Você tem que estar forte espiritualmente. Você tem que estar forte. Se tem uma coisa que você nunca pode deixar de cuidar, é da tua vida espiritual. Porque vai ter momento que algo vai ser tirado. Jesus disse, o noivo vai ser tirado. Isso aqui não vai durar muito tempo não. As coisas vão mudando. As coisas vêm e vão. As coisas acontecem e não acontecem. Tem momentos de muita dor. Jesus disse que a gente passaria por angústias, por momentos de tribulação. E tem coisa que você pode ser casado, mas você passa sozinho. Não existe cama de casal no hospital. Não existe cadeira de hemodiálise para casal. Tem coisa que você passa sozinho. Tem coisa que só passa você e Deus. Tem coisa que só passa você e a tua fé. Tem coisa que se levanta para te destruir mesmo, para te tirar da presença de quem? Você tem que entender que o diabo não quer a tua casa. Tua casa é pó, tua casa é pedra. O diabo não quer o teu carro. Ah, bispo, o diabo quer meu carro. Meu carro é novo. O teu carro é novo esse ano que vem não é mais. O diabo quer minha conta bancária, porque lá tem 500 mil. O diabo não quer dinheiro, o diabo quer a tua alma. Você tem que entender que a tua maior riqueza, a nossa maior riqueza é a nossa, porque a nossa alma ela é eterna. E o inferno sabe que Jesus está às portas, está voltando. Você não vê os sinais no céu, coisas estranhíssimas acontecendo. Nunca caiu tanto avião como está caindo agora. Sinais no céu, sinais na terra. A gente está sendo vigiado 24 horas. Sinais de que o anticristo pode aparecer a qualquer momento. Então o inferno está trabalhando para o amor esfriar. Está trabalhando para o evangelho ele ser um evangelho falso. Está trabalhando para as pessoas se escandalizarem. Está trabalhando para as pessoas saírem da presença de Deus. Está trabalhando para as pessoas se enfraquecerem cada vez mais espiritualmente. Então as tuas e as minhas, as nossas batalhas espirituais estão se tornando cada vez maiores. Tudo que você for fazer para alimentar o teu lado espiritual vai se tornando cada vez mais difícil. Sua meditação na palavra de Deus, suas orações, para você vir na casa de Deus, e dói a cabeça, e dói a barriga, e fica doente, e chove, e tudo acontece para você não se fortalecer espiritualmente. Jesus falou, eles não estão jejuando agora, mas quando o noivo for tirado, eles vão, não precisa nem eu pedir. Então, se você está passando por luta, se você está passando por guerra, se você está passando por luto, se você está passando por deserto, se você está passando, olha só quanta guerra a gente passa, é deserto, é tentação, é provação, é guerra contra o nosso eu, é guerra contra o mundo, é guerra contra o inferno, a gente tem depressão, ansiedade,
processo de... é tudo, nada está a nosso favor. Mas, quem está com a Bíblia aí, segura ela, estende aqui para mim, diga assim com toda a fé, mas, com mais fé, mas, se Deus é por nós, quem será contra nós?